Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo ao vivo. Meu nome é Cláudio Pinhanes, eu sou organizador deste ciclo do Instituto de Estudos Avançados da USP, esse ciclo sobre tecnologias digitais e línguas indígenas. Hoje nós temos a Suelen Tobler para falar sobre aplicativos de ensino e uma série de outras atividades que ela está fazendo. Eu antes vou só falar em geral sobre o ciclo. Tá? Este ciclo é um ciclo patrocinado pelo Instituto de Estudos Avançados. Tá? Ele aconteceu ao longo deste semestre, de setembro a dezembro. Este é o último de 6 seminários. Nós estamos aqui tentando mostrar um panorama da área de uso de tecnologias digitais e línguas indígenas, visando realmente uma maior coordenação, integração de trabalhos. Tá? Neste ciclo, nós temos tido apresentações de pesquisadores, acadêmicos, profissionais, empreendedores, tá? Que usam tecnologias digitais e línguas indígenas. A gente tem uma mistura de conteúdo técnico, às vezes mais acessível, às vezes um pouco mais complexo, tá? Ah, todas as palestras estão disponíveis no YouTube, eu já vou dar os links para elas. Ele é público e gratuito, mas não tem certificação. Se você quiser saber mais sobre esse ciclo, por favor, tem aí o nosso website, o link, também tem o QR Code que leva você até lá. Como a última apresentação, o último seminário deste ano, eu queria agradecer a todos que têm nos prestigiado, tá? Das 5 palestras que a gente teve até agora, a gente teve mais de 600 visualizações. Eu acho que isso é um testemunho do quanto o ciclo tem trazido interesse, tá? Eu vou só estar em um resumo do programa do ciclo. Essa aqui, como eu disse, essa é a 6ª apresentação. As 5 primeiras, nós tivemos vários outros assuntos. A gente teve um overview, teve um sobre tradução. A gente teve a Aline da Universidade de Exeter falando sobre desafios de diversas naturezas de processamento. A Natália da Motorola falando de problemas de teclados e similares. Semana passada, o professor Leonel Alencar falando sobre linguística computacional. E hoje a gente tem o enorme prazer de ter aqui a Suelen Tobler, tá? Que eu conheço ela pelo Nhengatu App, que ela fez, mas eu sei que ela faz outras coisas que ela vai conversar com vocês. De novo, mais informações nesse link que está aí. E antes de passar a palavra para a Suelen, eu só queria falar, para perguntas e comentários, por favor, mandem um e-mail para iaresponde@usp.br. Esse e-mail vai chegar para mim através do pessoal super legal ali do IEA, e aí eu passo no final da palestra ah, as perguntas para a Suelen. Claro que só para quem está vendo ao vivo, tá? Mas aí quem tiver outras perguntas, eu creio que ela vai disponibilizar aí alguma maneira de entrar em contato com ela ou entre em contato comigo também, que eu passo perguntas e comentários para a Suelen. Feito isso, eu vou passar a palavra para ela, pedir que ela se apresente. Eu acho que ela tem uma trajetória única em muitos sentidos, que é muito interessante. Então, por favor, Suelen, a palavra está com você. Bom, eu agradeço então ao Cláudio pelo convite, né? E também pela paciência aí com esses problemas técnicos. É muito importante para a gente esse espaço de fala, então agradeço mesmo. Hoje eu estou aqui para falar de aplicativos para o ensino e aprendizagem de línguas indígenas de povos no Brasil. E esse aplicativo ele inspirou outras políticas, né, de base comunitária, que são outros 2 aplicativos, o Nukensan App e o Kaigang App, que eu também vou falar hoje por aqui. Então eu peço um pouco de paciência aí com os ruídos de fundo, porque eu estou num espaço compartilhado, num café coworking, como uma nômade digital. Está numa Pode falar. aldeia de brancos, né? É isso aí. Exatamente. Pode passar, Cláudio, por favor. Vamos dar início.
Então, eu sou desenvolvedora de sistemas há 18 anos e sou nômade como os meus ancestrais, por isso estou sempre na estrada. Em 2019, eu viajei pelo Rio das Amazonas inteiro, assim, desde onde ele recebe esse nome pela primeira vez, em Iquitos, no Peru, até onde ele deságua no Oceano Atlântico e na Ilha do Marajó. E então, entre 2019 e 2021, eu morei na região de Santarém, na região do Baixo Tapajós, e lá eu trabalhei em ONGs, ministrando oficinas de produção de conteúdo digital através de aplicativos gratuitos para celular, para jovens de comunidades ribeirinhas extrativistas e aldeias. E aí eu tive contato com lideranças indígenas e tomei conhecimento sobre a retomada linguística, retomada identitária, retomada territorial, né, que está conectada. Ali também no território do Baixo Tapajós, eu dei início ao um bacharelado de antropologia na Universidade Federal do Oeste do Pará, onde eu tive também um professor indígena, porém não concluí porque eu fui dar início ao mestrado. Pode passar. Então, num desses trabalhos pelas comunidades, eu conheci a Dailza, que é professora de Ingatu, da Escola Suraraitá Tupinambá, na aldeia São Francisco. Fiquei uma semana hospedada na casa dela. Dailza me ensinou lá algumas palavras em Ingatu e depois me presenteou com um livro em Ingatu Tapajoara, que foi um livro também editado, né, por um dos meus professores de antropologia. Chegando em casa, eu fui folhear o livro que Dailza me deu. Eu estava estudando alemão pelo Duolingo e encontrei certas semelhanças na forma, né, das palavras em Ingatu, com sufixos, enfim. E resolvi procurar algum aplicativo para começar a aprender em Ingatu também. Me interessei bastante pela língua, mas não encontrei nenhum aplicativo de línguas indígenas de povos do Brasil. No Duolingo encontrei Guarani Paraguaio, mas não encontrei nenhum aplicativo de línguas de povos do Brasil. Mas, em compensação, encontrei muitos aplicativos de Bíblia judaico-cristã traduzida para muitas línguas indígenas. Então eu pensei, uau, por que será que não tem um aplicativo de ensino-aprendizagem de línguas indígenas? Isso lá em 2020 me provocou, mas até então eu não achei que fosse ser eu a pessoa a desenvolver. Vamos seguir. Então, no ano de 2021, foi quando eu lancei esse aplicativo através do edital da Lei Aldir Blanc do Pará. Atualmente são consideradas 3 as principais variações da língua Ingatu, né? Então tem aí em verde no mapa o território do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, né, que é o Ingatu do Rio Negro, e a linha amarelo, a região do Baixo Amazonas, município de Parintins, Nova Olinda do Norte e Altazes, onde tem a variação do Baixo Amazonas e alguns chamam de Ingatu tradicional também, e a região do Baixo Tapajós, municípios de Santarém, Belterra e Aveiro, com o Ingatu Tapajoara. Então, essa primeira versão do aplicativo, ela contempla essa variação do Baixo Tapajós e Ingatu Tapajoara, que é a região onde eu morava na época. Podemos seguir. Então, são 6 modelos de exercícios, como vocês podem ver, inspirados totalmente no Duolingo, que é considerado o aplicativo, que é o aplicativo mais baixado, né, aí das lojas de aplicativos. Então, temos o modelo de exercício de memória, onde a pessoa vai selecionar uma imagem de acordo com a palavra solicitada, o exercício de selecionar palavras para formar a frase solicitada, o exercício de completar a frase, que é uma entrada livre de texto,
podemos avançar. O exercício de selecionar a frase, que é a tradução, né, da frase solicitada. O exercício de escrever a frase, que também é uma entrada livre de texto. E o exercício de formar pares. Então, de um lado temos palavras em português, do outro lado palavras em Ngatu, e selecionamos de acordo com o seu par. Esse aplicativo foi desenvolvido como uma aplicação web, conhecida como PWA. Essa aplicação ela é considerada mais versátil, né, porque com apenas um código a gente consegue acessar através de qualquer dispositivo que tenha navegador, podendo ser instalado ou não, né? Também essa tecnologia permite que seja instalado em qualquer sistema operacional. Então, para abranger, né, a diversidade indígena, a gente imaginou que seria uma boa ideia desenvolver em PWA e por isso que foi escolhida esse formato. Podemos seguir. A primeira atualização que nós tivemos nesse aplicativo foi aí a contribuição do professor Iagare Yaman, do Baixo Rio Amazonas, para aceitação, né, da entrada de texto em qualquer variação do Nhengatu. Isso é importante, porque como esse aplicativo inicialmente é voltado para o Nhengatu Tapajoara, inicialmente ele aceitava como correto somente o Tapajoara e depois os outros não. Então hoje ele aceita como correta qualquer variação de entrada de texto. Podemos ir. A próxima atualização foi a gravação dos áudios pelo professor do Jorge Borari, do Baixo Tapajós, e isso é muito importante também, porque esse aplicativo tem voz humana, e isso é um diferencial entre ele e outros aplicativos de línguas que temos nas plataformas. Podemos seguir. Então, nas escolas indígenas do Baixo Tapajós, esse aplicativo ele está sendo utilizado na disciplina de Nhengatu e também no curso de formação de professores que atuam nos territórios do Baixo Tapajós. É interessante porque nas comunidades o acesso ao aplicativo ele é coletivo. Então, as pessoas acessam através de projetor ou também compartilham os mesmos dispositivos digitais. Nem todas as pessoas têm dispositivos digitais, então várias pessoas têm acesso a um único usuário. Podemos seguir. Falando em usuário, eu trouxe aqui alguns números que no primeiro ano, né, então de 1º de outubro de 2021 a 1º de outubro de 2022, tivemos registrado 1.374 usuários. E do lançamento até 11 de junho desse ano, 4.916 usuários. Então, desses 4.916, 6.026 concluíram todos os exercícios. Lembrando que não são usuários únicos. Podemos seguir. Então, temos aí desses 626, né? Desses 4.916 usuários, desculpa. O que eles andaram errando e acertando aí nos exercícios, né? 152 mil respostas corretas e 19.549 respostas equivocadas. As pessoas estão acertando mais do que errando. Podemos passar também. E de acordo com o Google Search Console, no primeiro semestre desse ano, de 2024, nós recebemos cliques de 37 países. Então, em primeiro lugar está o Brasil, seguido de Portugal, Estados Unidos, França e Alemanha. Esse aplicativo do Nhengatu, ele serviu de inspiração para novos projetos.
Então, ao ter contato com o Nhengatu, outras comunidades também tiveram interesse de desenvolver aplicativos para suas próprias línguas. Podemos passar, Cláudia. Para que isso fosse possível, nós buscamos inicialmente editais culturais e editais de projeto de extensão universitária. E aí, como esses editais culturais e os editais de projeto de extensão universitária são assim, com um valor um pouco limitado, nós dividimos as etapas dessa aplicação em 3 fases. Então, a primeira fase, nós pegamos os exercícios do Nhengatu, os primeiros 90 exercícios do aplicativo do Nhengatu, e traduzimos, adaptamos para as línguas dos próximos aplicativos, né? E também gravamos os áudios. Então, nessa primeira fase, nós não criamos exercícios novos, apenas adaptamos e traduzimos. E elaboramos uma logo também de acordo com a qual já existe. E na fase 2, nós configuramos a infraestrutura de hospedagem, desenvolvemos o código-fonte, o banco de dados. E na fase 3, nós disponibilizamos via URL para a comunidade poder testar internamente. Podemos passar. Então, aqui, nós temos o Nuken-san app, temos aí o Eudo Chaninawa, temos aí o Rogério, que é técnico do Instituto Federal do Acre, que ajudou na gravação dos áudios aí do aplicativo do Nuken-san. O Nuken-san já está com a sua fase 3 na fase de testes, então ele está internamente sendo testado pela comunidade, e ele foi todas as fases dele foi viabilizada através de projeto de extensão do Instituto Federal do Acre. A língua Nuken-san pertence ao povo Xaninawa, e nós estamos trabalhando com a terra indígena Catuquina Caxinauá, onde habitam cerca de 1.600 pessoas, e atualmente tem cerca de apenas 13 falantes dessa língua no Nuken-san. Então, esse aplicativo ele é muito importante para a gente, e aí estamos nessa reta prestes à divulgação, um pouquinho antes da divulgação, em breve divulgaremos. Passamos para a próxima. Começamos também o trabalho com o Caingangue App. O ano passado, nós viabilizamos através da Lei Paulo Gustavo e demos início aos trabalhos esse ano. Temos já aí a fase 1 concluída, né? Lembrando que a fase 1 é a fase da tradução e adaptação dos exercícios do Nhengatu e gravação dos áudios e logo. Esse aplicativo ele é interessante porque nós conseguimos reunir 3 terras indígenas. Então, estamos trabalhando no oeste catarinense, com as terras Todo Ximbangue, Todo Pinhal e Aldeia Condá, num único projeto. Vamos lá. Aí algumas fotos, né, para vocês verem a gravação dos áudios, a escola FENO, onde nós nos reunimos para desenvolver essa primeira fase. Podemos seguir. Aqui eu trago um mapa para que vocês possam ter uma ideia da distribuição geográfica desses territórios, né? Então, ali em vermelho, eu trago os territórios da língua Nhengatu, né? Que é ali o Rio Negro, né? O Baixo Amazonas, o Baixo Tapajós, o território da língua Nuken-san, que está em verde lá no estado do Acre, a terra indígena Catuquina Caxinauá, e em laranja, pequenininho ali no sul do Brasil, o território do Caingangue, no oeste catarinense. Como eu disse, terras indígenas, Todo Ximbangue, Aldeia Condá e Todo Pinhal. É interessante porque eu defendi minha dissertação de mestrado no ano de 2023, isso, e meu objeto de estudo foi o aplicativo Nhengatu, e era da linha de políticas, na linha de
pesquisa de políticas públicas, e através dessa investigação eu comprovei que esse aplicativo é uma política pública. E isso é bastante inovador em termos de tecnologia, principalmente porque aqui no Brasil nós temos muito o costume de viabilizar tecnologias digitais enquanto startups. Então, reconhecer uma tecnologia digital desenvolvida pela sociedade civil como uma política pública é uma coisa bastante nova e interessante e voltada aí para povos indígenas, né? E que teve a sua replicabilidade comprovada aí com esses aplicativos que seguem inspirando políticas públicas de base comunitária, que é o Nukensan e o Kaingang App, que têm os próprios indígenas como coautores das propostas. Podemos seguir também. Então, esse trabalho, né, vem desde 2021, também sempre muito conectado à academia. Eu deixo aí mais para nível de pesquisa para quem quiser ter acesso à produção científica. Eu fiz esse slide para quem quiser dar um print e buscar depois essas referências do que foi produzido sobre esses aplicativos até aqui. Podemos seguir. Também esse ano, bom, desde o lançamento, nós conseguimos bastante apoio da mídia. Então, desde o ano de 2021, nós temos ganhado bastante espaço de fala, isso é muito importante. Mas esse ano de 2024 foi um boom, realmente, nós ganhamos muito espaço de fala nas mídias. E aí eu trouxe algumas das principais matérias, das que eu mais gostei, que é no Correio Brasiliense, G1, Nexo, Diário do Pará, Terra, enfim. Então, Mídia Ninja, e entre outros. Tivemos muitas boas informações, então, para quem quiser conhecer um pouco mais profundamente sobre esse assunto, está bem fácil de conseguir acesso às informações, podemos passar. Então, as línguas indígenas no Brasil, elas são consideradas patrimônio cultural. Então, de acordo com o censo do IBGE, o censo de 2010, nós temos 274 línguas distribuídas em 305 povos indígenas. E no Atlas Mundial das Línguas em Perigo da Unesco, foram catalogadas aí 190 línguas em perigo no Brasil, de um total de 2.464 ao redor do globo. E são 12 línguas consideradas extintas no país e 228 ao todo, de acordo com o Atlas. Podemos passar também. Então, os direitos do ensino a essas línguas, elas estão garantidas nas diretrizes e bases da educação nacional, no plano da educação e também na Constituição Federal de 88. Esse trabalho também está alinhado com agendas internacionais, como é o caso da Década Internacional das Línguas Indígenas. De acordo com a Unesco, as tecnologias digitais devem contribuir para a transmissão intergeracional e preservação, revitalização e a promoção de línguas indígenas, e também estamos de acordo com a Agenda 2030 da ODS, educação de qualidade, gênero, indústria, inovação e infraestrutura, e cidades e comunidades sustentáveis. Bom, aqui eu trago também um pouco uma referência, né, ao artigo da Altaci, Anari e Samila, né? A Altaci, ela é representante da Década Internacional das Línguas Indígenas da América Latina e Caribe no âmbito internacional, e ela também é coordenadora geral da Articulação de Políticas Educacionais Indígenas no Ministério dos Povos Indígenas. Então, ela, junto com a Anari e com a Samila, escreveram um artigo bem interessante sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas, onde elas dizem, né, que essas políticas comunitárias formuladas pelos próprios indígenas
essas que visam o fortalecimento linguístico, né, que elas devem ser apoiadas e reconhecidas para se tornarem políticas linguísticas nacionais. A gente pode passar. E, assim, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, foram registrados 3.251 casos de violência contra povos indígenas no ano de 2023. Nesse mesmo artigo, a Altaci e a Nari, né, e a Samela, elas dizem que a retomada linguística ela está completamente conectada à retomada identitária e à retomada territorial. Então, não podemos dissociar, né, uma coisa da outra. E por isso é tão importante a gente estar também por dentro dos dados de como estão os índices de violência dos territórios indígenas. E podemos passar também. E aí, também ali no território do Baixo Tapajós, onde nós trabalhamos fortemente, né, com o aplicativo do Ingatu, há poucos dias foi considerado um dos piores níveis de ar do planeta Terra, né, muitas queimadas, temos aí muitas coisas acontecendo, né, que prejudicam os territórios. E fortalecer as lutas das lideranças indígenas na proteção territorial é proteger as línguas indígenas. Podemos passar. Uma coisa que se retroalimenta, né? Porque também é isso, fortalecer as línguas indígenas é fortalecer os territórios. Então, ali no Baixo Tapajós foi observado, desde quando começaram as oficinas de retomada do Ingatu, foi observado que o ensino da língua fortaleceu a identidade dos povos, que antes tinham vergonha de se considerar indígenas, passaram a ter orgulho das suas línguas, das suas vestimentas, né? Então, o estudo da própria língua trouxe aí essa retomada identitária que fortaleceu a retomada territorial. Agora temos aí o precedente, né, da tradução da Constituição Federal para a língua Ingatu, inclusive a primeira língua primeira língua indígena para a qual a Constituição foi traduzida, e inclusive essa pessoa que está segurando aí a Constituição é o Jorge Borari, o professor que gravou os áudios do Ingatu app. E após esse precedente, veio aí esse outro projeto do governo federal, né, Língua Indígena Viva no Direito, que visa traduzir, então, a Constituição para várias outras línguas indígenas. E não só a Constituição, como outros documentos legislativos. Então, nós vemos aí que a tradução, né, esse serviço de tradução, ele é agora também uma nova fonte de renda também para os territórios indígenas. É um novo trabalho, um novo serviço que se apresenta aqui nesse universo. E aí podemos seguir. Então, nós, esse ano de 2024, nós instituímos um fundo filantrópico chamado Brasil Ara, para dar seguimentos aos projetos, porque precisamos remunerar os professores de línguas indígenas, entre outros profissionais aí envolvidos, né, no projeto, além de gastos logísticos. Quem trabalhou com projetos indígenas sabe, né, que é muita logística que é necessária, principalmente quando se trabalha com mais de uma terra indígena no mesmo projeto, fora infraestrutura tecnológica, enfim. E por considerar que os editais culturais destinados para pessoas físicas têm assim, uma distribuição de valores insuficientes para a gente dar continuidade a esse projeto, nós decidimos instituir esse fundo filantrópico junto com uma empresa. Então, é uma parceria fiscal, né, internacionalmente conhecida como Fiscal Sponsorship, onde uma empresa gerencia, faz o gerenciamento jurídico e contábil
de todas as doações e subsídios que nós estamos aptos a receber de qualquer pessoa física ou jurídica de qualquer parte do mundo. Esse fundo tem esse nome, Brasil ARA. O ARA é um sufixo, né, aí do Ingatu, que significa pertencente a. Então, pode passar, Cláudio, por favor. Então, todos os aplicativos que nós trabalhamos até o momento, pretendemos trabalhar com muitos outros em breve. Então, todos os aplicativos, eles estão sendo gerenciados atualmente por esse fundo filantrópico. E, como o Nego Bispo diz lá no livro dele, A Terra Dá, que Terra Quer, o Nego Bispo disse que a favela ressignificou a palavra, a língua do colonizador, né, onde na favela se fala português, mas com palavras que o colonizador não entende, porque ressignificaram-se as palavras. Então, esse Brasil Ara é também uma coisa que vem desse pensamento que o Nego Bispo trouxe, porque a gente pega essa palavra que veio do colonizador Brasil, né? Porque nenhum grupo indígena chamava esse território de Brasil antes da chegada, mas pegamos essa palavra que foi trazida aí pelos colonizadores e estamos agora nos reapropriando dela, incluindo um sufixo em Engatu, para dizer que que são as línguas que estão aí dentro deste território da geopolítica. Podemos também avançar. Então é isso. Cueca Turete, Xavá Xavá, Roanché, muito obrigada. Quem tiver com vontade de entrar em contato, estão aí meu e-mail, o Instagram do aplicativo do Ingatu, o link também para quem tiver curiosidade em praticar. E eu me disponibilizo aqui agora, então, para responder as perguntas. Muito bem. Keuacatu também. Muito obrigado, Suelen, pela apresentação, pela palestra, pelo nos contar um pouco do seu fantástico aí, trabalho que você tem desenvolvido nos últimos anos de criar essas tecnologias, primeiro para o Nhangatu, esses aplicativos, essa possibilidade, e agora para o Nuktsuyaya e o Kaigan App, tá? A gente tem uma pergunta aqui. Acho que o teu slide aí, a gente até deve manter, eu vou manter o slide aí um pouco, porque a resposta dessa pergunta está no seu slide. A pergunta é: onde que eu posso. Um instantinho, acabei de fazer uma coisa errada aqui. Desculpa, vou dar um share aqui. A pergunta é. Ixi, o que está acontecendo? Stop. Ops. A pergunta é onde eu posso baixar o aplicativo, tá? É a pergunta da Jerusa, tá? Bem, a resposta é, acho que você consegue falar também de cor. Estava aí na nossa transmissão, mas por favor. Bom, depois se a gente conseguir colocar de volta, a gente coloca, porque eu vou falar, mas talvez na hora de digitar ela possa se confundir, tá bom? Mas eu vou falar Nhangatu app.web.app. A Jerusa, se você for no Google e digitar Nhangatu app, vai aparecer. Se você esquecer o nome, digita aplicativo de língua indígena. Vai aparecer, tá? Tá bom. Eu vou tentar mais uma vez aqui fazer o share, que deu alguma coisa errada, muito estranho, mas enfim. Vamos ver. Estou tentando aqui, vamos ver se deu certo, vai dar certo. Deu? Acho que não, né? Agora é a minha vez de dar problema no. Tá bom. Nós vamos. O,
Zoom, né? O Zoom dando Zoom é muito complicado. Tá bom. Se você, Jerusa, o link vai estar logo disponível também, você volta, mas mais uma vez aí, vamos ver se o Jorge consegue. Opa, o Jorge conseguiu, deixa eu levar até No o. último slide, Jorge, se você puder colocar lá no último slide, seria ótimo. Agora o dele está funcionando. Esse aí é o Jorge que nos ajuda aí com a transmissão. Que ótimo. Perfeito. E aí, outra pergunta que a Jerusa tem, se Mas existem aí, esse. bons sites, blogs, vlogs para treinar e praticar. Além do app, o que mais tem em Engatu por aí? Olha, tem algumas páginas bem interessantes no Instagram. Ah, então tem que procurar no Instagram por Engatu. Isso, lá no próprio site do Engatu, eu coloquei umas indicações de um podcast, de um livro, de um CD e também de um Instagram. Além desses que eu coloquei lá, tem outros, mas eu acho que esses já é também um bom começo. Certo. E aí eu vou falar uma coisa que a gente descobriu na nossa pesquisa, o trabalho que a gente fez com a Marisa Vasconcelos, com a Priscila. E um dos problemas que afetam também línguas indígenas é que os buscadores, os search, não sabem encontrar conteúdo em línguas indígenas, e particularmente línguas indígenas brasileiras. A gente fez uma pesquisa que a gente mostrou que muitas vezes, quando você busca algo em uma certa língua, usando palavras da língua, aparece textos da Índia, aparece textos de outros lugares do mundo, mas eles não são treinados. Isso é parte da dificuldade cultural de lidar com essas línguas e parte do que essa juventude que fala essa língua enfrenta quando eles vão para a web e procuram conteúdo na língua deles e assim por diante. E é lógico, quando a gente vê aqui o trabalho que está fazendo, realmente o ponto é empoderar esses os novos usuários a ocupar a terra digital da internet, certo? Parte da questão é levar essa língua para o mundo digital, essas línguas, né? Bom, esse esforço, né, tão grande também, ele vem porque eu trabalhei com muitos jovens em comunidades indígenas, né? Nesse sentido, quando eu ministrei as oficinas de produção de conteúdo digital através de aplicativos gratuitos, foram oficinas voltadas para jovens de muitos territórios do Baixo Tapajós. Então, nessas experiências, eu percebi que eles estão muito conectados com o mundo digital. Isso foi antes da pandemia, em 2019, e eles já tinham um grandíssimo interesse em produzir os seus próprios conteúdos, em eles próprios contarem as suas histórias, né? Então, sempre havia uma reclamação muito grande, porque sempre iam grandes jornais até lá contar a história do lugar, enquanto eles próprios queriam estar aí criando seus conteúdos. Então eu percebi que os jovens, eles já estão muito digitalizados, né? Todos os conteúdos que a gente produziu, digitais, todos foram eles que criaram de forma muito criativa, muito dinâmica e muito rápida. Mesmo nem todos os jovens tendo dispositivos digitais, eles têm um letramento digital absurdo, muita facilidade em manusear essas aplicações. E, em contrapartida, muitos anciões me diziam que os jovens já não tinham muito interesse em aprender a língua, em falar a língua. Então, foi assim, uau, esse aplicativo, essas aplicações, elas estão falando a linguagem dos jovens que já estão no mundo digital. E ela traz um interesse na própria língua deles, né? E esse aplicativo, principalmente, que é divertido, é gamificado, então também dá um entusiasmo para os jovens se reconectarem com a sua própria língua através da linguagem da qual eles gostam atualmente. Muito bom. Eu não vejo outra pergunta. De novo,
lembro, quem estiver ao vivo aí, quiser fazer uma pergunta, e-mail para iearesponde, tudo junto, @usp.br, que ela chega aqui, e aí a Suelen, eu posso fazer a pergunta para a Suelen diretamente. Mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver, em parte, com um trabalho que o meu grupo tem desenvolvido. A gente começou trabalhando com o Guarani-Mbiá, que é uma língua fortemente identitária de um povo, claramente. E aí começou a trabalhar com o Ngatu, que é uma língua, vamos dizer, multiétnica, né? Quer dizer, ela é uma língua que é usada por vários povos. Em alguns casos, como os Baré, elas são até por povos que originalmente não falavam Ngatu, né? Que adotam o Ngatu depois que eles perderam a língua deles. Mas quando a gente move para línguas aí como o Kaigang, que são fortemente ligadas a uma etnia, eu acho que a gente sempre tem a questão de como a comunidade vê o uso desse tipo de tecnologia, de aplicativos por pessoas de fora da comunidade. Eu acho que isso é menos forte no Ingatu por essa razão histórica, né, de que era uma língua. Mas eu imagino que deve ser uma questão que você discutiu com os Kaigangues e com os. Eu ainda estou no Kitsai, é isso? Eu estou ainda brigando com No a pronúncia. Kensai. No Kitsai, ok. Mas como é a questão de quem pode baixar, quem pode usar, como eles veem isso aí? Essa é uma boa pergunta. Além essas outras dois grupos, né, com quem eu estou trabalhando, essas outras duas línguas, no Kensai e Kaigang, eu também já conversei com muitas outras comunidades interessadas. Eu ainda não comecei a desenvolver outras além dessas, porque, sinceramente, eu não estou dando conta, né? Porque financeiramente é inviável, uma vez que somente esse ano, agora no final do ano, que a gente conseguiu instituir esse fundo filantrópico para a gente estar mais apto a receber grandes subsídios para fazer planejamentos a longo prazo, enfim. Então, mas outras comunidades que entraram em contato comigo, sim, demonstraram uma forte, assim, um forte desejo de ter o aplicativo, mas que esses aplicativos fossem restritos para a comunidade, que não fossem divulgados para fora da comunidade. Essas outras duas aplicações, elas estão abertas, né? Elas serão abertas para além da comunidade e também porque foi considerado que o formato desse aplicativo não deixa a comunidade vulnerável, entendeu? O formato que esse aplicativo é feito, o formato que esses dados são manipulados, ao que o usuário tem acesso, não deixam as comunidades vulneráveis. Então, por isso, para eles está tudo bem. Tá bom. Eu vou agora aproveitar, já que estamos em assuntos difíceis, deixa eu tentar abordar outro também, para que todas as pessoas que trabalham nessa intersecção de tecnologias digitais e línguas indígenas, que é a questão de coleta de dados, quem controla e como deve e como lidar com a questão que realmente é importante no caso de línguas indígenas, de que elas pertencem a um povo, certo? Elas não é comum. Se a gente olha para uma língua como o português ou o inglês, elas não tem mais esse sentido de propriedade, mas eu acho que no caso, eu acho não. Eu acho que é um assunto muito complicado, é óbvio, mas é uma questão importante. E aí a pergunta que eu coloco assim, como é que vocês estão fazendo a questão de gerência de posse, de acesso, de controle, de compartilhamento, até para research, para pesquisa de dados? Sim, eu agradeço imensamente a essa pergunta, Cláudia. Essa pergunta é muito boa mesmo. Bom, para a gente, nesse momento, a gente disponibiliza apenas esses dados gerais, né? Dados que não são sensíveis, dados que não comprometem a comunidade em nenhum sentido.
nem o usuário, né? Tipo, número total de usuários, número total de exercícios feitos, número total de acessos, número total de erros. São coisas que, para uma pesquisa, dá para a gente sentir o termômetro de como a aceitação, a interação com essas aplicações. Então, para uma coisa mais generalizada, acadêmica, é o suficiente. Tá? Agora, dados que envolvem segredos comunitários, por exemplo, eles não são liberados. E esses aplicativos em si, eles nem têm esses dados. Ele não faz geração, né? Ele não gera novas palavras, ele não é treinado por falante de línguas, ele não tem inteligência artificial, né? Desenvolvidos por Universidade Federal, inclusive. Então, são coisas que estão alinhadas com aquilo que a comunidade acha que está tudo bem, né? Mas agora, a questão de dados, eu acho muito relevante a gente discutir mais profundamente quando a gente fala de aplicações que envolvem dados massivos, né? Dados massivos, treinamento de inteligência artificial. Isso sim eu acho que tem que ser muito discutido e discutido minuciosamente, né? E detalhadamente. É coisa para análise minuciosa e discussão junto com a comunidade constante e muito densa. Não é uma coisa que tem não é uma coisa fácil, né? Mas eu vejo muito perigo nisso, né? Como eu já disse em outras palestras, aproveito a oportunidade para falar aqui com vocês também. Bom, vamos lá. O Iengatu, que é uma língua que você trabalha e eu também trabalho, se a gente for ver a história do Iengatu, a história do Iengatu é uma história incrível, essa língua tem muita história. Mas a gente sabe que uma das principais revoluções, não só da Amazônia, como da história do Brasil, uma das principais revoluções indígenas foram as guerras das cabanagens, né? E historiadores apontam o Iengatu como a principal ferramenta que propiciou as guerras das cabanagens, porque foi através da língua Iengatu que foi possível dos revoltosos se organizarem. Então, indígenas e até pessoas não indígenas, né, negros escravizados e portugueses também que eram escravizados, né, os degradados, como dizem os historiadores, eles também falavam Iengatu. E foi através da língua do Iengatu que eles conseguiram se organizar para fazer a revolta e fazer a tomada de poder da cidade de Belém, que na época era o Grão-Pará. A partir de então, vários outros pontos da Amazônia foram tomados por eles, né? Então permaneceram aí por mais de um ano. Isso foi histórico, né? E bom, se a gente começar a pensar hoje, né? Como que está a nossa vida Big Brother? Né? Nós estamos sendo escutados pelo nosso celular a todo momento, não é verdade? A gente sabe disso. Nossos dados todos estão por aí. A gente não tem nem controle, a gente não tem nem a noção de todos os nossos dados que estão aí treinando inteligências artificiais de empresas privadas, né? Enfim, e então, se a gente for pensar que a língua é a primeira instituição social, né? Antes da pessoa se reconhecer como um indivíduo, ou reconhecer a própria mãe, por exemplo, ou reconhecer a sociedade, enfim, a pessoa tem o contato com a língua primeiro, né? E aí a gente começa a pensar que
Por exemplo, se a gente começa a treinar, né, todas essas inteligências com as línguas indígenas e, de repente, todas as línguas indígenas são compreensíveis, nós temos uma língua única, né? Porque todas vão ser traduzidas para o inglês, por exemplo, e do inglês para as línguas únicas, para as línguas indígenas, nós temos uma língua única, que é o sonho, né? O sonho geopolítico, né? Tem um geógrafo político chamado Rafestam, que eu me apoio muito no trabalho dele, que ele fala que a língua ela é o veículo do poder, né? Então, qualquer território, tipo, uma língua única uma língua única é interessante para a transmissão do poder. Não se pode transmitir o poder se há diversidade linguística, porque os súditos não vão entender, né? Então, assim, por um lado, existe o esforço de querer documentar a língua. Por outro lado, nós sabemos que também a tecnologia é maravilhosa. Não conheço nenhuma liderança indígena que é contra a tecnologia, tá? Todas as lideranças indígenas que eu conheci até hoje reconhecem o poder, a facilidade, os benefícios que a tecnologia traz. Mas, por outro lado, quem é que está lidando com essas tecnologias? Né? É interesse de quem? É a favor de quem? Para quê? A serviço de quem? Né? Ética a serviço de quem? Então, essa pergunta, Cláudia, é muito complexa, mas ela é muito interessante. Daria uma conversa de mais ou menos uma semana, sem parar, sem dormir, poderíamos falar sobre isso. Tentei falar muito superficialmente aqui, trazendo umas referências também para quem for assistir essa palestra depois poder pesquisar, né, mais profundamente aí o que eu estou falando. Mas é isso. Por um lado, eu vejo que a tecnologia pode contribuir. Por outro lado, existem perigos reais, né, disso. A serviço de quem está essa tecnologia? E aí é isso. Não, realmente é uma pergunta difícil, tá? Até por isso eu realmente queria ouvir você falando dela, mas eu acho que é uma pergunta que todos nós que estamos nesse mundo que envolve tecnologias digitais e línguas indígenas, a gente lida com ela de diferentes maneiras, tá? O que eu talvez colocaria só além disso, sim, também depende do povo, da relação dele com a língua. A gente sentiu muita diferença da maneira como os guaranis, que a gente trabalha aqui em São Paulo, encaravam essa questão, da maneira como agora são os barés que a gente está conversando no Rio Negro. Existiu também muitas diferenças aí importantes, o que é natural. Acho que não é uma cultura única, nem uma compreensão única da internet, da tecnologia e da relação de cada povo com a tecnologia. Uma semana, olha, eu acho que você é otimista, tá bom? Tá Sem certo. dormir. Sem dormir, tá bom. Aí já é mais difícil. Ah, eu vou ter uma pergunta aqui do Wesley Rocha, ele é um engenheiro de software, ele está dizendo que ele está desenvolvendo um app também inspirado no Duolingo para rimas de improviso do setor cultural. Chama Freestyle App. Olha só, conectou com algo, talvez com algo que você acabou de falar aí também sobre a língua da favela, a língua do... Não sei, pode ser, não sei. Pode. Mas a pergunta dele, quais próximos passos, tá? Você está pensando em expandir para outras línguas indígenas? Se vai algum outro caminho. E aí, eu acho que assim, acho que é uma boa pergunta também para aproveitar esse. E além do Duolingo, o que você está pensando, o que você gostaria de fazer? O que é o teu sonho aí de tecnológico nessa área, Suelen? Uau! Uma Esse coisa de Cláudio cada está vez. profundo.
Cláudio tá profundo hoje, tô Hoje sentindo. eu estou inspirado, eu fiquei inspirado com o que você Tá, mostrou. tá, tá. Segunda-feira o Cláudio começa com essas perguntas profundas, mas vamos falar ali do Wesley do freestyle. Wesley, muito obrigada pela pergunta, que bom. Depois me manda o link do seu aplicativo quando estiver pronto, tá? Por favor. Olha, ele colocou aqui um link que chama wdsrocha.com. Tudo junto. Depois você me envia então, wdsrocha.com. Cláudio. Recording Os in próximos progress. passos, Wesley. Vamos lá. Eu mostrei ali, eu não sei se você conseguiu pegar essa palestra desde o início, mas eu mostrei que eu dividi em algumas fases, né, o desenvolvimento das aplicações. Então, ali no Kentsan app, a gente está na fase de testes, na terceira fase, né, e estamos aí prestes a lançar. Então, agora a gente quer, no início do ano, ir até a comunidade, fazer algum evento de treinamento, de uso dessa aplicação pelas lideranças, pelos professores indígenas, pelos 13 falantes da língua, né, principalmente, apresentar o aplicativo mais profundamente para eles e ver também quais são as contribuições que eles querem dar para os próximos passos, né? Já que seria aí a etapa que antecede o lançamento. E o Kaingang app, aí agora já estamos com a fase 1, que é a tradução e gravação dos áudios concluídas, então agora a gente já está pronto para a execução da fase 2 e 3, que é o desenvolvimento do código-fonte, hospedagem, testes, né, disponibilização, treinamento da comunidade para uso do aplicativo e então, finalmente, lançar também. Né? Para o Ingatu app, eu quero atualizar, né, o código, porque agora nós temos um novo código, né? O Ingatu ele foi desenvolvido há muito tempo, em 2021, em Vue, e agora nós temos um código em Next com React, então ele está bem mais atualizado. Então eu pretendo migrar também o Engatu app para esse novo código, né, em breve. E, bom, se a gente consegue fundos para o nosso fundo filantrópico, a gente consegue desenvolver os planos que nós já temos. Né? Então, já temos produtos desenhados para todos os 3 aplicativos. E agora estamos aí no aguardo dos fundos para que a gente possa executar. Mas está tudo encaminhado. E sobre o sonho, né? Do Cláudio, a coisa profunda. Bom, Cláudio, sonho é muito profundo, né? Muito difícil, mas é isso. Eu tenho a ancestralidade indígena por parte de mãe e pai e também afrodescendência. Então, sou uma pessoa multiétnica, né? Muito conectada com a ancestralidade. Minha ancestralidade por parte de pai é do Amazonas e por parte de mãe do litoral do Paraná, inclusive Guarani Imbiá. Então esse trabalho ele me chegou através de experiências espirituais e eu venho desenvolvendo nos últimos 4 anos como uma prioridade praticamente da minha vida, né? Então eu trouxe esse tema para minha vida acadêmica também e como objeto de pesquisa no mestrado, né? Agora eu estou aí na tentativa de doutorado, onde eu aprofundo mais no tema das políticas públicas, porque eu acredito que é por aí, sabe, Cláudio? Quando eu analiso que temos poucos estudos sobre políticas públicas de tecnologia voltada para povos indígenas, aí a gente fica pensando como que serão construídas novas políticas públicas, né? Como está
esse setor que está tão sem embasamento, né? Com pouca literatura de tecnologia digital desenvolvida para povos indígenas. Então, eu estou focada muito nisso, trabalhando sempre em conjunto com as comunidades, né? E agora, principalmente, a comunidade Caingangue, que foi aí o último trabalho que a gente acabou de concluir mês passado. Então, agora eu quero muito poder fazer uma contribuição nesse sentido que engloba a tecnologia digital como uma política pública. É claro que, se eu for pegar o nicho é voltado para povos indígenas, mas ele serve para qualquer coisa relacionada à tecnologia digital, né? E é muito complicada essa situação dos modelos que a gente importa, os modelos californianos que a gente importa para o Brasil, né? Então, eu tenho algumas críticas relacionadas a isso, e eu me apoio estou me apoiando no conceito de empreendedor de políticas públicas de Kingdom, que eu acho que é muito rico a gente pensar dessa forma, também voltada para tecnologias digitais. E isso possibilita um desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as comunidades de uma forma muito mais realmente voltada para as comunidades, né? De uma forma que se encaixe melhor, de uma forma que tenha a participação, né, da sociedade civil e seja construída por ela e para ela, né? Não uma coisa que vem externa de pessoas que nunca viveram em comunidade, né? Eu tive a honra, o privilégio de viver em comunidade durante 2 anos e meio. Então, eu sei que as particularidades de viver em comunidade é muito distinta, né, do que viver numa cidade. Inclusive, para mim, tá bem cômodo, né, falar de qualquer coisa que eu quiser agora aqui para você nesse vídeo, porque eu sei que eu tenho proteção, né? Eu tenho um muro, eu tenho um porteiro, entendeu? Eu não tenho porteiro aqui agora, mas tudo bem. Poderia ter, mas muitas pessoas que falam têm. Mas assim, quando eu vivi em comunidade, eu não tinha nem parede na minha casa, né? Então, falar, criticar e atuar incomoda muita gente, né? Te deixa também, sei lá, numa questão, numa visibilidade da qual você nem imaginava, né? Por exemplo, desenvolvi o aplicativo porque eu queria aprender, é dos primeiros cliques que me deu, né? Da Ilza me deu o livro, não tem aplicativo, que isso, queria tanto aprender e desenvolvi. E de repente, isso se desembolou em tantas coisas, né? Então, quando se vive em comunidade, é um pouco desafiador, né? Você enfrentar tantos temas, né? Porque são muitos temas que as comunidades enfrentam, né? Temas de invasão de território, principalmente, né? As drogas, o álcool, o garimpo, né? Tantas coisas, né? O preconceito, a questão da rarefação linguística, identitária, as demarcações territoriais, né? Aí no relatório de violências contra povos indígenas tem muita coisa horrível, né? Estupro, etc. Então, assim, são tantas coisas que as pessoas têm que viver, né, no território. Então, eu acredito muito que as políticas públicas precisam estar mais atentas, que os formuladores, né, os fazedores de políticas públicas, que eles possam incluir aí o grupo político indígena, né, que o grupo político indígena possa ser fazedor de política pública,
também, além de empreendedor de política pública, além de destinatário de política pública, e eu compreendi como eu posso também atuar e contribuir dentro desse setor, e eu espero poder, é um sonho, poder realmente fazer grandes contribuições nesse campo, além de desenvolver coisas práticas aí da aplicação final, enfim. Eu também pretendo contribuir teoricamente com o campo dessa forma. Muito bom. A gente não tem mais perguntas, eu tenho minha última pergunta sobre, você falando sobre questão de atualização, né, de ter que atualizar. E aí vem uma pergunta que eu vejo que é quando a gente pensa mais a médio prazo. Quer dizer, você acha que como parte desses processos de continuar esse tipo de o uso de tecnologias, isso envolve diretamente o aprendizado, o treinamento de indígenas em computação, em tecnologias digitais, no sentido de visar uma futura apropriação dessas tecnologias, desses dispositivos, de todo esse processo, tá? Eu já vi vozes nos dois sentidos, e aí eu queria terminar essa conversa com uma última pergunta difícil, certo? Para você. Ainda mais eu já sei que, dado com o seu conhecimento, com o seu lado de política pública aí, você acha, é isso aí a gente pensaria, como, sabe, eu vou fazer, sei lá, uma universidade federal indígena, como está na pauta. E na computação e processamento de linguagem faz parte dessa política. Vamos, por um momento, esquecendo prioridades, senão a gente fica muito complicado. Mas, assim, é um Sim, caminho importante na sua visão? Assim. é um caminho importante e eu acho que tudo tem que começar do começo. Olha isso, tudo tem que começar do começo, né, Cláudio? Porque assim, vamos pensar, criar uma universidade de computação indígena. Olha, a gente já está lá na frente. Acho que a gente não começou do começo quando a gente pensa assim, dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar das comunidades, tá? A gente tem que trabalhar junto com as comunidades. A gente tem que fortalecer as pautas do grupo político indígena. A gente tem que estar junto com eles sempre. Muitas comunidades que eu visitei tinham telecentros. Alguns, muitos, não funcionavam mais. Né? Por quê? Por falta de verba. Né? Por falta de verba para dar manutenção no painel de energia solar. Né? Essas comunidades não têm energia elétrica. Uhum. O telecentro funcionava através do painel solar. Né? Aí tá, esse é um ponto. Tá? São vários, vou citar só um pouquinho, só uns dois aqui para a gente concluir. Outro ponto, aí tá, não tem energia elétrica, não tem internet. Né? Aí, o governo passado fez uma parceria com uma empresa de internet via satélite. Essas empresas, essa internet, de acordo com o plano de trabalho, deveria estar servindo a escolas em territórios que também incluíam territórios indígenas. Isso não ocorreu, né? Então, assim, não temos energia elétrica, não temos internet. Eu não vou nem cair no lado crítico do que sobre os dados que trafegam nessa determinada internet, eu não vou cair nesse ponto, porque a gente também ia passar mais uma semana além daquela, sem dormir, mas e aí não temos isso, não temos luz, não temos internet, nem todas as escolas têm dispositivos suficientes para todos os alunos, e às vezes nenhum, às vezes não tem nenhum. Às vezes as pessoas pegam o celular da mãe
e vão para a oficina. E aí 10 pessoas usam o celular da mãe de uma pessoa. Então, assim, como que a gente pode pensar numa universidade de computação indígena se a gente não começou a cuidar das comunidades? Se a gente não está atuando dentro das comunidades, primeiro, né? Fica aí essa interrogação. Tá bom. Não, eu falei médio prazo, porque eu entendo, sim, a gente entende, realmente a realidade é muito mais complicada, complexa. Às vezes, nós trabalhamos aqui no sul da cidade de São Paulo, 50 quilômetros do centro, e a internet rápida chegou lá há menos de 2 anos. Tá? Essa é a realidade. Então, é um, é um mundo complexo, é um mundo rico e difícil, né, de trabalhar, mas, por outro lado, é fundamental, na minha opinião, e a gente tem que também pensar exatamente como você disse, como uma política pública, como e um processo de longo prazo, é um processo realmente de longo prazo, na minha visão. Suelen, muito obrigado pela sua participação. Eu queria realmente aqui deixar claro, assim, eu sou fã do teu trabalho. Pena que tem poucas Suelens no Brasil ainda. Tem muita gente, mas vamos replicar, clonar a Suelen aí para atender as 200 línguas, para começar e ir para frente. Muito obrigado, tá? Ah, eu só queria terminar aqui, eu vou falar, essa aqui é a última, o seminário desse semestre. Eu vou, ah, eu só, deixa eu só colocar um lembrete para quem está nos ouvindo, quem está ouvindo. Ah, esse aqui é a última apresentação desse ciclo, tá? Todas as palestras estão disponíveis aí via esse, esse site do IEA, tá? Logo, logo, acho que mais um dia a gente deve ter essa apresentação pelo YouTube também, tá? E queria, já que é o último dia, agradecer ao Jorge e a Cláudia do IEA, que tem dado um apoio enorme nesse seminário, divulgação, suporte, estarem junto conosco aí. E queria falar que provavelmente a gente vai continuar, não sei se exatamente na mesma forma no ano que vem, tá? Ah, estou lá conversando com o pessoal do IEA, mas a ideia é de alguma forma continuar, talvez também trazer um pouco experiências internacionais nessa área. Tem muita coisa interessante acontecendo nos Estados Unidos, na Austrália, no Havaí, no Canadá, na África, né, com as línguas, os povos de lá também. Então, eu não sei, talvez alguma coisa, uma versão mais híbrida, Brasil e mundo, e explorando esse tema, tá? Agradecer de novo a Suelen, agradecer a todos e todas que têm visto a gente, que têm prestigiado, e a promessa aí de continuar esse ciclo de alguma forma no ano que vem, tá? Obrigado a todos e todas aí. Obrigada, tchau, tchau.